Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje vamos fazer uma análise diferente, né? Vamos falar de duas empresas que eu nunca fiz análise, que eu nunca comentei, então novas para mim, que fundamentei para o canal, né? O Eduardo até já fez vídeos, mas bem antigamente, lá no Velho Testamento, naquela Login e a Hidrovias do Brasil. Tá? Empresas relativamente novas no mercado, isso aqui não tem vídeo nem do Eduardo. Empresas relativamente novas, poucos conhecidas no mercado, né, não são tão novas assim, tá. E, enfim, é diferente porque hoje vocês estão vendo esse vídeo no lugar da live que habitualmente a gente faz na segunda-feira, por motivos logísticos, né. Então eu tinha avisado já nos encontros anteriores que eu tô viajando e, enfim, é um pouco complexo para fazer ao vivo, tem mais coisa para dar errado, a internet tem que estar funcionando, tem que estar tudo redondo, e hoje em especial ia estar num lugar que ia ser mais difícil, tá. Então, hoje, ao invés da live fica, um vídeo, vai ter o mesmo conteúdo, a mesma duração, seria um vídeo normal, assim, é um estudo completo aí de ativos que a gente faz volta e meia aqui no Fundamentei, né, a gente fica tentando procurar temas interessantes para não fazer sempre a mesma coisa. No meu canal eu já é mais focado em análise mesmo, então ou é análise de resultado ou análise completa, né, não muda muito. Então aqui no Fundamentei a gente tenta mudar um pouco, teve a temática lá das notas de inteligência artificial, que foi legal, aí de vez em quando a gente falou um tempo atrás dos investidores famosos do mercado, a gente fica tentando trazer coisas diferentes, mas também, né, tem esses vídeos mais focado na análise dos ativos, como por exemplo, teve recentemente do Banco do Brasil, que está passando por uma dificuldade, então era importante fazer um vídeo focado, além dos vídeos que tem no meu canal lá, que são, né, aí sim, 90% dos vídeos são de análise de ativos, tá certo? Então hoje é um vídeo normal, calhou de ser análise de ativos, não podia ser outro assunto, podia ter falado. Ninguém aguenta mais eu falando de IA analisando ativos, né? Mas enfim, é, né, igual a live, a única questão é logística para não correr o risco de dar problema, tá certo? Então, o que a gente perde é na interação do chat e tal. Então, nesse vídeo aí, podem fazer pergunta à vontade aí nos comentários eu vou olhar com carinho e respondê-los, tá? Perguntas interessantes, claro. Porque normalmente nos vídeos eu nem vejo os comentários depois, porque geralmente a galera que vem depois, né? Que é mais chato um pouco. Eu dou atenção total no chat, né? No chat a gente conversa à vontade aí, se vocês quiserem, mas eu não vejo muitas perguntas depois. Então, esse vídeo de agora, só pode colocar aí as perguntas que eu vou responder todas aí devidamente, tá certo? Então vamos lá, por que falar de login, Hidrovias do Brasil, né, são ativos que não têm muita, né, muita atenção no mercado e tal. Veio também da ideia a partir das nossas análises trimestrais, né, então agora a gente tem uma fábrica de insights com essas análises e vai aparecendo empresa que eu nunca tinha ouvido falar, que tem números interessantes, empresa que eu sempre achei que fosse ruim, que parece que está melhorando, contrário também. Então fica mais fácil acompanhar o geral que está acontecendo no mercado, né, dar uns estalos, fala: "Isso aqui, deixa eu ver aquilo lá, eu vou ter umas empresas novas". Então é muito bacana nesse sentido, acompanhar aqui os nossos, né, antigamente era só um destaque, hoje já virou uma análise, né, hoje está evoluído aqui. A gente usa a IA para resumir os principais pontos, até para ela fazer uma conclusão, mas sempre aqui, ó, com supervisão nossa, a gente avalia, eu e o Eduardo, né, os números, como foi colocado aqui, e se for o caso, a gente já viu, né, nas lives anteriores que são raros os casos que a gente discorda ou que às vezes não é nem discordar, né, é só achar: "Não, exagerou muito nesse ponto, né, não consegui ver tal coisa, não consegui ver outra", aí a gente sempre alerta aqui embaixo, tá. Mas é a minoria, né, a grande minoria, a maior parte dessas análises aqui nos destaques estão muito bons, então a gente assina embaixo aí no trabalho dos robozinho pra gente, tá certo? Hã. Então, ó, tanto aqui eu deixei as 2 páginas par a par, porque nós vamos falar das 2. Elas têm semelhanças, têm grandes diferenças entre elas, a gente já vai falar disso, tá. Não são empresas diretamente comparáveis, assim como, sei lá, um Itaú e Bradesco e tal, negócios são muito parecidos, tá. Mas tem bastante coisa em comum, tá certo. Então, os 2 comentários aqui que eu fiz, né, ó, resultado bom da login, depois de bastante tempo com resultado mais ou menos, não é aquelas coisas, mas tá melhorando. E da Hidrovias do Brasil acho que foi semelhante, né. Ambas tiveram nota 5,
que a gente já explorou um pouco naquela live lá das empresas com melhores notas, né? Resultado bom, depois de 2024 horroroso, parece que estão melhorando. Então, as duas chamam atenção. Duas empresas de um setor bem fora do radar, né? Transporte e logística hidroviário, tá? Que ainda tem uma Trevisa que eu não faço ideia do que faz. Isso aqui é uma empresa bem menor, né? Também. Logística, reflorestamento, enfim, isso aí tá bem fora. Esse com certeza é fora do radar, né? Mas essas empresas também não são tão esquecidas. A Hidrovias do Brasil, recentemente, a gente viu que a Ultrapar conseguiu uma posição de controle nela. E ela comprou uma minoritária e depois de um tempo foi lá e quis assumir o controle. Então, isso mostra um interesse, pelo menos por parte da Ultrapar, e provavelmente uma ideia que eles conseguem melhorar esses resultados, né? Porque até agora, vamos falar a verdade, foi nada demais os resultados da empresa, né? E até você olhar aqui e falar, pô, você não falou que tá melhorando? É porque tá carregando uns prejuízos grandes do ano passado, tá? Mas dá pra ver claramente, os 2 últimos trimestres foram bem melhores. Não só no lucro líquido, que aí entra o resultado financeiro, a gente já vai falar, a Hidrovias do Brasil é bem endividada, né? Essas empresas têm bastante depreciação e amortização, são intensivas em capital. Mas você vê no operacional mesmo, foi forte, né? Então, esse ano de 2025 está sendo outra vida, aqui principalmente para Hidrovias do Brasil, né? Que tinha uns resultados bem feios. A Login nem era tão feio assim, ele só não ia a lugar nenhum, né? Só tá com o mesmo lucro de 2016. Então, pra gente que investe por longo prazo, buscando geração de valor, não serve. Não serve uma empresa que fica ali com o mesmo lucro e tal, e não vai a lugar nenhum, né? Ela tem que crescer, evoluir. Você vê que a receita foi crescendo, mas os resultados para o acionista não. A Login, ela tá no momento até mais estável que a Hidrovias do Brasil, a gente já vai ver, tem um endividamento menor, sofre menos com o resultado financeiro atualmente, ela é mais um case de maturação da operação, enquanto que a Hidrovias do Brasil está fazendo basicamente um turnaroundzinho, beleza? Então deixa eu tomar aqui um cafezinho, porque hoje eu tô gravando, não tô gravando à noite, posso tomar um café. E vambora fazer uma análise das duas. Então, o que a gente vai fazer basicamente é uma análise das duas, né, separadamente, e depois chegar às conclusões, comparando, né, e tudo mais, já que elas têm bastantes familiaridades. Então, aqui, sem ordem de preferência, vou abrir a primeira aba que está aqui, que é a do Hidrovias do Brasil. Essas duas empresas têm apresentações simples, tá? Mas vamos começar pelas apresentações, que é mais visual, né? Fica mais fácil ali de explicar, e depois a gente complementa no release com os números que forem pertinentes, tá certo? Então, a primeira, Hidrovias do Brasil. Aqui tem uma parte contábil e vamos por partes. Hidrovias do Brasil, como o próprio nome diz, né, hidrovias remete bastante ao transporte fluvial, né, nos rios. Então, as duas principais linhas de negócio, não sei a principal, né, mas duas, acho que a principal linha de negócio da Hidrovias do Brasil são transporte em rios, em 2 corredores estrategicamente importantes. Então, o primeiro, que eles chamam Corredor Norte, que ele liga terminais ali nos rios Tapajós e Amazonas, se eu não me engano, que é muito útil para escoar a safra, né? Então a gente comentou bastante recentemente disso, quando falou de Brasil Agro, de SLCE, de Rumo, que teve vídeo de análise completa no meu canal no trimestre anterior. Nós temos um problema intrínseco logístico no Brasil para escoar a safra, que está cada vez mais, safra de grãos principalmente, né? Soja, milho, cada vez mais sendo produzida no interior do Brasil, Mato Grosso, ali a fronteira agrícola nova, né? E os principais produtores, né? Mato Grosso, aí vai ali ao longo do Cerrado, Mato Grosso do Sul, para cima também, no Pará, tem Goiás e tal, bem no interior do Brasil, com dificuldade logística de escoamento, porque quando você colhe a safra, é tudo de uma vez, né? Aquele movimento insano, e as nossas estradas, acho que eu não preciso explicar, tá uma deficiência grande para comportar esse tipo de, né, escoamento rápido, eficiente, custo eficiente desses grãos, tá? Por quê? Eles são principalmente exportados e os portos estão na costa, tá? A produção está no interior, os portos estão, né, no litoral brasileiro, aí, Santos, no sul, né? Rio Grande do Sul, São Francisco do Sul, no norte, mas estão na costa. Então você tem esse problema. Tirar os grãos do interior e levar para a costa, né, o litoral.
Outra empresa que eu lembrei, né, que também está envolvida nesse problema que nós temos logístico brasileiro é a Kepler Weber, né? Porque a grande tese da Kepler Weber vender as unidades de armazenamento justamente para evitar esse caos logístico. E aí o produtor teria um certo tempo para esperar, né, condições melhores para fazer esse transporte, certo? Então, Corredor Norte, que eles chamam, é um escape interessante para essa história. Deixa eu ver se tem um mapinha aqui. Nessa apresentação acho que não tem. Um mapinha do Brasil mostrando, seria muito útil. Porque você escolhe para outro lado, ao invés de correr por estradas, né, ruins e tal, né, para o leste, para o oeste, né, para o oeste, nos portos do litoral, você vai um pouquinho para o leste, para o norte, até atingir esses terminais ali, né, desses grandes rios que a gente tem da bacia amazônica que permitem navegação. Então, além de estar mais perto ali desse produtor que está bem lá para o interior, né, esse transporte em grande volume desse tipo de produto, né, que é muito volumoso, ele tem pouco valor agregado por volume, por massa, né? Ele é volumoso e vai custar menos que, sei lá, um produto eletrônico, por exemplo. Então, esse transporte aquaviário nas hidrovias ele faz muito sentido. Você vai pegar uma barcaça gigante, vai botar uma quantidade imensa ali de grãos. Tem um pouco de minério de ferro também, porque passa ali ao longo do Pará e tal, regiões mineradoras. Tá? Que é outro, que é a mesma coisa, né? Até pior, minério de ferro. Cargas enormes e tal, você precisa desse transporte logístico apropriado. Então, a hidrovia casa muito bem, tanto para escapar desse corredor ali né, das rodovias bem ruim, quanto porque é um transporte que se adequa bem a esse tipo de carga, né? E aí, no caso, a Rumo que eu falei, ela oferece uma outra solução, que é o transporte ferroviário, que também se encaixa bem nessa história para transportar coisas de grande volume, né? O corredor sul, ele é num local também estratégico, tá? Então ele fica ali ao longo do rio Paraná e Paraguai, que é uma hidrovia antiga, tá? Eu sou do estado do Paraná, né? Então quando eu era criança lá na escola, a gente já estudava bastante sobre essas hidrovias, Paraná, Tietê, Paraná, Rio Paraguai, Paraná. E transporte nesses rios é bem antigo e estabelecido e tudo mais, né? Aqui nós temos um problema recente, não sei se é necessariamente recente, mas um problema importante, tá? Que é o risco hidrológico. Então, esses anos com hidrologia desfavorável, poucas chuvas, né? Compromete a navegabilidade desses rios, e aí é um problema sério. Se você depende de navegar nos rios ali, se você tem uma limitação para navegar, complica bastante os resultados da empresa. Então, a Hidrovias do Brasil ela tem um problema que é meio complicado de resolver, que é esse. Não depende dela, não depende de ninguém. Tem ações mitigadoras, eu estava vendo lá, o pessoal, né, tá apoiando umas campanhas de dragagem e tal, para minimizar esse impacto, não sei o que lá. Mas é um ponto, um calozinho no sapato que é meio complicado de resolver, né? Então, são dois corredores opostos, né? Um sai para o norte, para um terminal lá que tem acesso ao oceano, né? Para escoar principalmente grãos, minério de ferro para cima. E o outro é o contrário, né? Sai ali pela hidrovia do Rio Paraná, né? Ligando até outros países e tal, certo? Além disso, eles têm uma operação no terminal de Santos, Porto de Santos. Aqui não tem segredo. É muito parecido com o que a gente viu quando fez a análise da Santos Brasil e da Wilson em Santos. Operação portuária, né? Então tem um terminal lá, vai ganhar com armazenagem, transbordo, né? Esse tipo de coisa. Dentro do Porto de Santos não tem ligação com essas duas corredores. E o que eles tinham de navegação costeira, eles acabaram de vender, porque a empresa está precisando basicamente focar no core business dela, né? Então a Hidrovias do Brasil está bem endividada. Deixa eu botar o ano anual aqui de volta. Então, uma dívida bem alta, esse resultado financeiro está esfolando a empresa viva, está, né? Tá destruindo. Então, eles estão no momento, igual eu falei mais cedo, de turnaround, né? De recuperar a empresa. E uma das ações tomadas é essa de vender a navegação de cabotagem, né? Que a gente já vai ver bastante na Login, que é o principal negócio dela. Então, o que a Hidrovias do Brasil está saindo é basicamente o negócio da Login, que a gente já chega lá. Tanto é que aparece que um resultado de operações descontinuadas
né, no resultado da Hidrovias do Brasil, porque é justamente essa parte de navegação aqui costeira, né, de cabotagem, que está sendo vendida para entrar recursos e desalavancar a empresa. Ok? Não só precisou vender essa operação de navegação costeira, como eles acabaram de fazer um aumento de capital grande, tá? De R$ 1 bilhão. Foi muita grana, diluiu muita empresa, né? Mas não tem o que fazer, a dívida dela estava muito alta. E, então ela saiu de 700 milhões de ações para 1,3, basicamente dobrou a base acionária. Isso a gente já viu, dá um impacto violento para o acionista, né? Na geração de valor do acionista. Não que ela tenha, né? Um histórico muito favorável, mas, né? Foi um golpe duro, mas a empresa precisa de dinheiro, basicamente isso aí. Eu não tenho certeza se já entrou. Eu acho que já entrou os recursos da venda da navegação e não entrou do aumento de capital, alguma coisa assim. Tá? Mas ela está numa trajetória de desalavancagem importante. Não precisa, né? Porque com esse custo de dívida, taxa Selic, CDI, na faixa de 15%, você tem uma dívida dessa 5, 6, 7 vezes o teu EBITDA. Esquece, né? Não tem a menor chance de ser viável. Então, parte das medidas da empresa para recuperar envolveu esse aumento de capital, hoje o controle da Ultrapar, como a gente já falou, tá? Eles estão também trocando a dívida, então eles tinham muita dívida em dólar, e tipo, né, nem é tão relevante para a empresa, né? É uma operação mais um, tudo bem, ela tem custos em dólar e tal, mas eles estão migrando aí para custos em reais para diminuir um pouco esse impacto também, tá? Então eles estão reduzindo a dívida em dólar, substituindo por dívida em reais, para não ter tanto impacto cambial. Se a gente olhar no histórico aqui, o resultado financeiro, né, sempre negativo, vai ter períodos piores, assim, muito por conta de volatilidade cambial. Tá? E minimamente o resultado da Hidrovias do Brasil melhorou um pouquinho. Tá? Tinha um prejuízo violento, melhorou um pouquinho. Ainda é um lucro bem baixo, né? Porque ela tem um valor de mercado um pouco maior. Ela tem quase 5 bi de valor de mercado, mais a dívida grande. Né? Ainda é fraco isso aqui. Mas, para quem tava queimando dinheiro, tá? É uma evolução, com certeza. Então, vamos seguir aqui. Então, a alavancagem agora, né? Depois dessa redução da dívida, que eu acho que veio já da venda das operações para 4 vezes, já está mais confortável. Ainda é uma dívida alta, né? Tava 7, tava bem maior. Então aqui tem alguns indicadores, o corredor norte como é, né? Então transporta ali numa barcaça gigante, chega ali num terminal deles, aí tem uns silozinhos lá de armazenagem. Já falou, né? Deixa eu diminuir um pouco, tá cortando o slide. Básico assim, né? Uma operação logística importante, mas não tem nada de outro mundo tecnológico, né? Então tá aqui os volumes de carga transportados e tal. O EBITDA, o resultado. Um resultado um pouco maior, uma leve pressão de margem, mas super tranquilo. Você vê que o negócio é bom, tá? A margem EBITDA é forte, 60% de margem EBITDA é baita margem, né? Como eu disse, é uma operação relativamente simples em termos de custos e tal. Então, se eles conseguirem arrumar a empresa, ajeitar a empresa, tem bastante potencial, né? Então, aqui atrás de mim tem um resultado semestral, tá? Que não cresceu tanto assim. Cresceu acho que 7%. 5%, 7%. Então, esse é um efeito que acontece bastante nessas empresas de commodity agrícola e tal. Às vezes escorrega de um período para o outro, a base de comparação não é boa, eu falo bastante isso. Quando a gente vê Brasil Agro e tal. Então, não está crescendo um absurdo. Parece que cresceu muito aqui trimestre a trimestre, 17, 16%. Mas quando você compara o semestre, é 5, 7. Esse é o crescimento da operação. Menos um ponto de margem é pouco relevante. Então, mas é uma operação rentável, né? Então, mesmo que não esteja crescendo e tal, só eles arrumarem a casa, né? Parece ser bem promissor, né? E no Corredor Sul, tá lá, ó, mais ou menos o mesmo estilo, bacana, né? O riozinho aqui, bem legal. E os rios planos lá no Rio Paraguai e tal, transportando minério aqui, aparentemente. Aqui a gente vê um crescimento grande, mas por que cresceu tanto nesse trimestre? Porque no ano, quer dizer, cresceu tanto nesse ano em comparação ao ano anterior. Porque no ano anterior teve aqueles problemas da hidrologia que eu comentei. Então, tem um problema com chuva, menos né, afluência de água no sistema. Então, alguns pontos começam a ficar não navegáveis. Né?
E aí a empresa teve bem comprometida a operação dela. Então, esse eu vejo um problema, tá? A parte ali do corredor norte parece bem legal. Margem alta, cada vez mais, a impressão que tem que cada vez mais vai ter grãos para transportar. Então, se de um ano para o outro não cresceu tanto. Eu não vi muita informação, depois a gente vê de novo no release, sobre se a safra é, foi uma safra mais fraca e tal. Eles falaram um pouco sobre reajuste de tarifas lá no corredor norte, mas a gente sabe que a safra anterior teve algumas dificuldades, né? Então, talvez tenha um potencial ali para seguir crescendo no longo prazo, né? Pegando safras normalizadas. Agora aqui vai ser essa pedrinha no sapato, né? A não ser que os caras consigam de fato mitigar esse impacto negativo aí com ações, né, de logística, de dragagem, alargamento, sei lá o que dá para fazer, não sei o quanto dá para fazer e o quanto resolveria, é um ponto que todo ano você ia ficar lá torcendo para que não tenha problema de chuva, né? Isso não é o ideal. Mas enfim, dá para ver claramente que quando tem um volume maior, aí a margem melhora também. Tá? Então essa margem mais baixa é porque você não está diluindo, né, os custos da operação. Então quando tem uma operação mais normalizada, também tem uma margem rentável legal. Então, interessante, o negócio dá dinheiro. São as empresas que não são muito bem administradas, né? Na navegação costeira é a parte que eles, né, acabaram de vender. Então, né, ainda conta lá os resultados e tal para comparar, mas né, não era o core business e vai entrar recursos para a empresa, tá? O Terminal de Santos é um pouco menor, né? São valores de EBITDA aqui menores. Os outros aqui, ó, 500 milhões de EBITDA no semestre, 500 e pouco, e 134, mais modesto, né? Mas beleza, tem uma margem legal. Oh, desculpa, isso não. 65. Tem uma margenzinha boa, da hora. Eles trabalham principalmente fertilizante e sal nesse terminal que eles têm ali em Santos e tal. Beleza, ganhando um dinheirinho ali numa atividade correlata, mesmo que não tenha uma sinergia, uma relação direta com os outros transportes, tá? Então, o resultado melhorou muito do ano passado para cá por esse ponto ali da Operação Sul, né? Que sozinho o negócio estava limitado, já deu uma melhorada boa. Então, em termos de receita, de EBITDA, de margem, evoluiu bastante. A margem consolidada da empresa é boa, né? Uma faixa de 50%, bem legal. Principalmente aquela operação norte lá, corredor norte, bem sólida, né? Então, grãos, principal produto transportado pela empresa de longe. Minério de ferro, bauxita também tanto um pouquinho no corredor norte como no corredor sul, e os fertilizantes principalmente ali na operação do terminal do Porto de Santos, tá? Bom, endividamento é o grande, né, problema financeiro, né, concreto da empresa. A pedrinha no sapato é aquela questão da hidrovia lá sul, né, ter ali anos limitados, mas aqui é o principal problema concreto. E a empresa está conseguindo desalavancar um pouco com essas iniciativas. Acho que vai entrar mais recursos. Essa diluição foi recente, né, essa emissão. Então, acho que não está nesse resultado ainda. Ou já apareceu aqui. De verdade, essa parte eu não me recordo. A gente olha aqui no release de resultados se já entrou ou não. Mas vai ajudar bastante. E a questão cambial, aquilo que eu falei, né? Eles estão transferindo ali a dívida moeda estrangeira para moeda nacional, recomprando os bonds e tal, que é mais alinhado com o modelo de negócio da empresa, né? Então é isso, a apresentação é bem simplesinha, né? É legal, que é visual, tem os barquinhos e tal, mas tem pouca informação. Agora vamos buscar o que ficou faltando aqui no release. Aqui está uma comparação pro forma, justamente por conta da operação vendida. Então, os resultados foram bons, foram recordes no ano. No corredor norte, eles comentam mais sobre tarifa, né? Nem tanto sobre, eventualmente, volume de safra e tal, esse tipo de coisa. Mas, enfim. E o aumento de capital, que a gente comentou, né? Então, eles resgataram ali um bonde em dólares para emitir debênture e reduzir a operação cambial. Que mais? Esta aqui a gente já viu. Tá, essa aqui a gente já viu também. Aí tem as regrinhas contábeis padrão, as definições. O release também não é tão detalhado, né? Aí tem uma DRE completa, dá pra gente ver. Na verdade, é a reconciliação, né, de lucro líquido para EBITDA. Você vê que a empresa tem bastante depreciação e amortização, né, intensivo em capital. E o resultado financeiro também, né, é
está pesando muito, ela está bem endividada, então os custos são grandes. Se você olhar ela pela visão EBITDA, né, os números são bons. 5 bi de valor de mercado, já teve 600, 700 milhões de EBITDA. Fala, pô, é legal. Só que muita coisa ela perde aqui em depreciação, amortização e resultado financeiro. Então aqui está a operação descontinuada, que eu tinha comentado, navegação costeira. Não vai fazer tanta falta assim, né? Era uma operação fora do core business que a empresa acabou de vender. Tá com resultado consolidado, lucro líquido, né? Ainda não enche muito os olhos, que a gente tinha comentado. Acho que não tem mais nada aqui para falar. Mas é legal que as operações são bacanas, né? As margens brutas e margem EBITDA são boas. A empresa precisa otimizar, precisa reduzir os custos da empresa, né? Reduzir essa dívida, ser mais eficiente, para fazer com que aquele resultado bom que a gente viu de margem EBITDA no corredor norte acabe influenciando, né? Passando para o bottom line, para o lucro líquido e tudo mais. Né? Enfim, aqui uma visão geral do resultado, receita líquida, acumulado do semestre, os custos operacionais, as despesas gerais administrativas. Na verdade, eu não tenho muita despesa, né, para diluir. É mais a questão da dívida que pesa muito, né? A dívida e depreciação, amortização também não tem muito o que fazer. Então, um grande ponto de melhora foi a melhoria das condições de navegação no corredor sul. E no corredor norte, eles comentaram mais sobre tarifas. Beleza, troca na dívida, lucrou em vez de prejuízo, que é bom. Eles seguem ali, né, investindo e tal. Vamos ver aqui o geral CAPEX da empresa. Né? O problema dela maior é o FCO, que é muito irregular, né? A geração de caixa. Porque o CAPEX não parece ser muito grande perto do EBITDA, né? Ela é ensino em capital, não tem jeito, né? Necessita muito CAPEX. Mas acho que o pior ponto é o FCO muito irregular, né? Aí no ano que não tem geração de caixa, aí machuca muito o CAPEX dela. Mas ela tem sim uma necessidade de CAPEX relativamente grande, tá? A receita do período, que a gente já viu, os custos. Teve não recorrente no resultado anterior, despesas operacionais, EBITDA ajustado. Bom. Aí o resultado separado, né, por unidade de negócio. Corredor Logístico Sul, bacana. 50% de margem EBITDA, muito bom. Quando ele tá funcionando bem, né? Quando tá funcionando ok. Aí cresceu 65%, mas foi por causa disso, né? Não é um crescimento orgânico. E lá eles transportam principalmente minério de ferro, né? Beleza, custos fixos. A diluição de custo fixo que eu tinha comentado. E no corredor norte, bacana, né? Por que tá com essa margem tão baixa? 35%. E tão menos 29%. Peraí. Tem alguma coisa diferente? Docagem dos navios, custos adicionais temporários. Tem uns não recorrentes de impairment e tal. Que faz parte da análise. E o resultado de Santos, bacaninha, né? Também. Mas é menor, não influencia tanto o resultado da empresa. Despesa corporativa, se você for ver assim, né? Não tem muito. Aparentemente, não tem muito onde cortar. Até reduziu umas despesas aqui. Reversão de provisão de bônus e tal. Estão reorganizando na área corporativa, tentando otimizar a empresa. Os investimentos, é que eu acabei de falar, tem uma certa necessidade de CAPEX, que incomoda um pouco o longo prazo, né? Não é aquela empresa geradora de caixa. E o endividamento é aquilo que a gente comentou, né? Reduziu bastante com essas iniciativas. Eu só não tenho certeza do que entrou, do que ainda não entrou. Não, aumento de capital. Já entrou 700 milhões em caixa, beleza. Eu acho que a venda não entrou. Então, ao contrário do que eu falei, né? Eu ainda tenho um recurso para entrar no caixa da empresa. Porque essa dívida de 4 vezes é alta, né? É bem grande. E é isso, vocês não tem muita informação, né? Não tem, eu acho que não tem nenhuma apresentação institucional aqui, pelo que eu vi. Tem um vídeo institucional, mas não é o que a gente precisa, né? Então, fica difícil ver mais detalhes que esses se a gente olhou os dois resultados, né, disponíveis do último trimestre ali
O máximo que dá para fazer, dá para ver, tem o call aqui, ó, dá para ver a transcrição ou o áudio do call, quem quiser ver. Mas não, acho que não tem muita coisa nova além do que eu falei. Então é isso, o case da Hidrovias do Brasil, sinceramente, não me encheu muito os olhos, né? Eu fiquei com essa nota aqui 4 porque a empresa melhorou um pouco, mas acompanhando ó, daqui em diante, né, e tal, se não tiver uma transformação radical aí, entrar mais recursos, reduzir mais essa dívida, melhorar mais ainda a operação, vai ser uma empresa 3, tá? Não vai ser uma empresa 4, não. Porque mesmo que ela tenha mitigado um pouco o lucro, ou o prejuízo, né, e virado para o lucro, ainda é um resultado bem fraquinho. Então isso aqui teria que melhorar bastante para ser razoável e ainda você pensar numa perspectiva de crescimento de longo prazo, né? Cadê de onde vai vir esse crescimento de longo prazo? Então eles estão fazendo um turnaround operacional, melhorou, né, com certeza, reduziu o endividamento e tal, mas capacidade de geração de caixa meio mais ou menos, precisamos de muito capex. A parte boa é a margem das operações, isso aí é bem legal mesmo. Então, eles teriam que mudar bem a empresa para merecer ali, né, uma notinha um pouquinho melhor. Então, não gostei tanto da Hidrovias do Brasil, tá? Achei que eles estão tentando recuperar, mas no longo prazo, acho que tem que recuperar muito para ser uma empresa assim, consistente, de geração de valor, tá? De verdade. Achei. Hum. Então, é aquilo que a gente tava falando. É legal ver essas análises da IA, né? Falando, nossa, a empresa melhorou, nota 5, resultado excelente. Não para você ver aqui, não, a empresa está indo bem, mas para te chamar a atenção, você fazer um estudo igual esse que a gente fez, que foi até simples, né? Foi nada de outro mundo, mas deu pra gente ver que melhorou, mas daí a ser uma empresa sólida, no longo prazo, gerar valor para acionista, tem muito chão pela frente, né? Só isso aqui não me animou muito. Teria que desalavancar muito mais, né? Melhorar um pouco, né? Resolver esse problema do Corredor Sul, que eu nem sei se dá para resolver. É Corredor Sul, né? Nem sei se dá para resolver. Tentar crescer um pouco mais de volume de transporte nessas linhas que assim, não dá para ver muita tendência de crescimento de volume em longo prazo. Para aí você considerar, né, uma empresa com potencial de gerar valor mesmo. Por enquanto é um case de recuperação. Tá se recuperando, mas gerar valor que é bom, não vejo muito. É até um valor de mercado ainda meio alto para o que ela está entregando de resultado. Então, não achei muito interessante a Hidrovias do Brasil, tá? De verdade. Mas tá aí, análise para quem quiser acompanhar sempre. Acompanhar não custa nada, né? Quiser aprofundar mais, né? Tentar buscar mais informação e tal, ok? Mas o que eu preparei para esse vídeo foi isso, né? Não vi mais muita coisa animadora, não. Passar então para login, tá? E, enfim, embora seja transporte hidroviário também, mas tem diferenças importantes, tá? Então, começando, o principal que eu já falei, né, da operação deles é a navegação costeira de cabotagem, né? Ou seja, fazer uma navegação próxima à costa e não aquela navegação de curso longo e tudo mais. E aí você consegue, né, uma facilidade para mover essas cargas grandes, volume de cargas maiores, tá? Então, o que que a Login, qual é o principal corredor de transporte da Login? É entre Manaus e as regiões maiores econômicas, né? Sudeste e tal, por conta da Zona Franca de Manaus. Também tem uma dificuldade logística, né, de trazer coisas de Manaus para o Sudeste, por exemplo, né? Enfim, acho que não tem nem como trazer por via terrestre. Então, eles cumprem esse papel aí de transportar via costeira, né, que é um pouco mais simples do que você fazer uma navegação, né, tradicional de longo curso, e consegue transportar uma quantidade grande de carga, tá? Além disso, eles também têm terminal portuário que é no Espírito Santo, tá? Que aí é parecido ali com o que a gente viu sobre, né, operações de terminal portuário, nas análises da Santos Brasil, da Wilson Sons, aqui mesmo no resultado da GBS. Sempre me vem na cabeça HGBS, que é o fundo imobiliário, né, da HBSA Hidrovias do Brasil. E eles têm também uma navegação para o Mercosul, que seria de longo curso, né? Não é tão longo assim, porque é Argentina e tal, né, no Mercosul, mas aí não é aquela cabotagem tradicional, tá? Onde eles transportam várias coisas, né? Entre elas autopeças, tá? Então, um movimento grande que é um troço ruim de transportar também, né? Pesado e tal, que é um dos principais produtos. E na parte de logística ali, principalmente de Manaus,
transporta de tudo, mas é muito eletrônico, né, faz todo sentido que é produzido lá na Zona Franca de Manaus, tá. Antes de ver a apresentação, a Login acho que tá numa situação um pouquinho melhor, tá. Por quê? Primeiro que ela já vale metade, né, então já alivia um pouco. E, enfim, aí a gente vai ver que a receita dela é bem sólida até, tá crescendo. Ela tem margens menores um pouco que a Hidrovias do Brasil, mas ela minimamente é mais organizada, tem uma dívida um pouco menor, quase nunca deu prejuízo aqui, tem cara de ser não recorrente, né, com EBITDA negativo, mas tem um EBITDA minimamente crescente ao longo do tempo, sempre deu lucro, né, aqui também tem cara de ser um não recorrente, embora não seja um crescimento de lucro, de encher os olhos, igual eu já falei, mas sempre deu lucro, a dívida não está estourada, embora também seja uma dívida razoável. O fluxo de caixa é mais verdinho, né? Verdinho inteiro aqui na coluna. A necessidade de CAPEX está sempre ali dentro do FCO. Tá? Então, a visão geral, o panorama aqui já é bem melhor da Login do que da Hidrovias do Brasil. Né? Aparentemente não tem problemas graves para resolver. Né? Então, um case mais de amadurecimento. Né? A cotação caiu bastante, né? Interessante nesse último ano. Não sei dizer o porquê, tá? Não achei nada de relevante, porque os números estão bons da empresa, não tão ruins. Não estão essa maravilha, igual eu falei. É uma empresa meio estagnada, assim, né? Em lucro líquido e tal, mas, pô, a empresa tá valendo metade do que ela valeu um ano atrás. Não vi muita lógica aqui para a Login, não, tá? Então vem no movimento crescente de lucro líquido, crescente de EBITDA. É uma situação bem mais tranquila que é da Hidrovias do Brasil. Beleza? Então vamos dar uma olhada aí, cara, seu release. Apresenta a mesma coisa, vamos ver a apresentação e depois o release para complementar. Ah, mais um pouco sobre o negócio dela, acho que vai dar pra gente falar bem aqui. Então ela faz essa navegação de cabotagem, navegação de longo curso lá para o Mercosul, tem um terminal, né, de portuário em Vila Velha, Espírito Santo, e ela faz uma coisa que é importante, que é uma integração logística rodoviária. Então ela tem os terminais logísticos, tá, para descer a carga e fazer o transporte rodoviário a quem precisa. Então ela dá uma, você verticalizar ou horizontalizar, é verticalizar, né, a operação. Então é legal, tem essa sinergia aí também. Né? Você faz o transporte ponta a ponta, né? Tanto transporte, né, de volume, que vai ali ó, no naviozinho de cabotagem lá, cheio de container. Mas aí chegou no lugar, desce os containers, carrega o caminhão e leva no caminhão até o cliente final, ou do cliente inicial, né? Pega com o caminhão lá no cliente inicial, leva para o porto, carrega o navio, faz o transporte de distância mais longa, né? Então tem essa sinergia, né? Aqui sim, dá pra. Podia ter passado logo o slide, né? Aqui tem exatamente o que eu falei. Então são soluções integradas, né? Uma logística porta a porta. Né? Então eles convertem essa carga no transporte hidroviário para com o rodoviário, integram, né? Aí tem uma plataforma, um monitoramento, um app e tal. Então essa é uma unidade lá de containers e tal, que a gente já viu na análise daquelas empresas de portos e tal. Então transporta principalmente container nessa navegação de cabotagem, com produtos diversos, né? Destaque aí talvez para eletrônicos, mas transporte também alimento, bebida. Então, produtos de um valor agregado um pouco maior que minério de ferro, né? Que grão, soja e tudo mais. Então, transporta, ó, eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Alimentos, bebidas já prontos, eletroeletrônicos, alguns produtos químicos, petroquímicos, mais para o Mercosul. Tá? Para o Mercosul também mais automotivo e coisas do tipo, tá? Mas teoricamente pode transportar de tudo um pouco. E lá em Vila Velha tem coisas especiais, tipo café, que produz na região, granitos, eu não sabia, que é uma região produtora de granito ali no Espírito Santo. E veículos, né? Tem fábricas de veículos, bastante fábrica de veículo por lá. Que tá aqui, né, no TVV, no terminal, não sei o que é TVV, mas é o terminal, quer dizer, eu sei o que é, não sei o que é a sigla. É o terminal lá do Porto. Ah, Vila Velha, né? Terminal de Vila Velha. TVV. Enfim, então no segundo trimestre os números estão bons, estão melhores, né? É uma empresa que também está recuperando, se a gente for ver aqui na análise, também tem uma evolução, né? Resultado excelente, forte capacidade de execução, expansão de margem e tudo mais.
Mas aqui é mais um case de maturação, ela não está resolvendo problemas grandes, problemas óbvios, né. É mais as operações ficando mais maduras, ganhando mais volume, né, então os resultados estão bons também, mas não é que ela está fazendo um turnaround, né. Então, recordes aí em várias linhas. Na parte do terminal de Vila Velha, né? Ok, tranquilo, movimentação, tal. O transporte rodoviário de cargas, né? Você vai fracionar as cargas lá que vem do navio e entregar porta a porta, né? Na porta do cliente. Então, aí você dá uma capilaridade para entregar no sul, no norte do país, né? Fazer esse intercâmbio. O principal corredor dela, né, é esse norte-sul, né, principalmente Manaus. Ela tem os navios lá dedicados a fazer como se fosse uma ponte aérea, uma ponte aquática, no caso, né, Manaus, Sudeste. Enfim, parte de estrutura, de SG e tudo mais. O que foi subsequente ao segundo trem? Ah, tá, os prêmios lá, SG. Então os resultados estão bons, tá? Receita subindo quase 2 dígitos, o EBITDA na faixa ali, né, de 20% do trimestre, no acumulado do ano um pouco menos, 15, mas tá bom, né, com ganho de margem, então estão bons os números da Login, tá? Mas parece que é uma melhoria constante, né? Uma melhoria ali que a empresa está conquistando, não foi um troço que caiu do céu, falou, nossa, agora esse tipo de business vai dar dinheiro. O que é interessante, que é a primeira ideia que você tem quando você vê que tanto duas empresas de transporte aquático, né, hidroviário, que nunca tiveram nenhum grande destaque, de repente as duas têm resultado muito forte, a primeira coisa que vem na cabeça é, peraí, alguma coisa deve ter acontecido nesse tipo de negócio e está impulsionando elas. A gente vê que são cases, apesar de ser as duas fazem um transporte mesmo hidroviário, mas são bem diferentes, né, nesse sentido. Na Hidrovias do Brasil é mais um turnaround que está sendo executado, e na Login é mais uma melhora mesmo, né, uma evolução, um amadurecimento, com números bons, tá? Não são ruins, mas vamos ver se ela engata uma evolução constante, que o grande problema da Login é esse, que ela não cresceu muito ao longo do tempo, né? Parte desses ganhos de evolução de EBITDA, modesto, não 11%, né, razoável, acabou ficando aqui, né, no resultado financeiro, na depreciação e amortização, faz parte, né? Então, o que ela precisa mesmo é engatar uma melhoria contínua, né? Ser uma empresa que evolui mais. E seguindo aqui, por enquanto, recorde histórico de EBITDA, né? Vários recordes, trimestre. Resultado da navegação costeira é legal, as fotos, né? Dos navios, bem bacana. Também ganhando, perdeu aqui um pouco em volume no trimestre, mas ganhando em receita, em EBITDA. Eles deram uma reorganizada, eu falei que eles não fizeram nada demais, né, de reestruturação, mas eles deram uma reorganizada nas rotas, tá? Então eles tinham tipo uma ponte, a ponte aquática que eu falei, lá isso aqui, ó, serviço shuttle, do Porto de Navegantes, que é no sul do país, né, para ali, o sudeste. Então, esse eles encerraram e betaram esse navio para fazer Manaus, né? Fazer a linha, né? O caminho para Manaus, tá? Então, houve ali umas reorganizações, sim, mas não parece nada game changer para a empresa. Então, por isso que acabou, né, perdendo um pouco de volume em umas linhas e tal. Mas, no geral, né, foi positivo, melhorou o resultado da empresa. Que mais? EBITDA ajustado, melhora da rentabilidade. Esse feeder é a linha lá para o Manaus, né? Tal, que tem navios dedicados para fazer isso. O Mercosul parece que está indo bem também. O terminal de Vila Velha também um resultado positivo, né? Alguma coisinha ali negativa no meio, receita um pouco mais baixa, mas no semestre também foi negativo. Não foi o terminal de Vila Velha que melhorou o resultado, né? Então reduziu alguma coisa pelo café, mas melhorou outras coisas ali, carros elétricos. Volume para o segundo semestre, tá ganhando market share, tá bom? Então se é um movimento geral no Porto que tá fraco e eles estão ganhando share, é positivo, né? Beleza e tudo mais, mas não foi, né, o principal driver de resultado. Agora eu fiquei na dúvida, não, isso aqui é negativo mesmo, né, o tracinho. Se era só um tracinho, mas é um negativo. E na parte de transporte rodoviário de cargas, tá? Também. Nossa, que resultado ajustado estranho. Isso aqui eu não lembro de ter visto também. Também estão reorganizando. Eu acabei de falar que a empresa não está tendo grandes reorganizações, mas eles estão ajustando. Eles têm duas subsidiárias, tá? Que tocam essa parte de logística rodoviária.
Tecmar e uma outra que é um nome de pessoa, assim. Não lembro agora de cabeça. Deixa eu ver se tem nas minhas anotaçõezinhas aqui. Rapidamente. Blá, 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 blá. Containers, feeders. Foco na gestão. Esqueci o nome da empresa. E voltando aqui, né? Então tem uns ajustes ali que tá rolando. E está também num plano de turnaround, só porque eu falei que não tinha. Mas a empresa como um todo não, o turnaround é específico aqui na Tecmar, né, que é a parte de caminhões, que não é o principal, mas é relevante para a empresa, tá? Então é importante que eles melhorem. Então tá retomando o nível de serviço e tal. Então eles fizeram uma reorganização, né? Caiu aqui os volumes, agora tá voltando a crescer de novo e tudo mais, estão ajustando parte de endividamento, né, a pressão é muito menor. Né? A empresa tem 1,8 vezes, inclusive está reduzindo essa dívida recentemente. Né? É bem menos pior que o caso da Hidrovias do Brasil, mas não é pouco, né? Porque a empresa né, não tem grandes margens, então esse resultado financeiro machuca muito. Então, esse é um ponto de, de melhoria, né, para a Login, é otimizar a estrutura de capital, usar essa geração de caixa dela, né, que é aparentemente bem forte, sólida, para acelerar essa redução de alavancagem, porque com esse nível de dívida não é um absurdo, mas o resultado financeiro destroça o EBIT da empresa, né? Não sobra lucro líquido. Então, esse é um ponto que a empresa tem que melhorar. Tá? Tem que melhorar e aparentemente ela tem condição de melhorar. Né? Uh, com essa reorganização e tudo mais, dá a impressão que a melhora, né, por mais que tenha aumentado aqui um pouco, né, no geral, aqui, o EBIT no acumulado, né? Mas essa redução do resultado financeiro que é o principal driver, né, de melhora lá no bottom line. Então, né, vamos ver se ela consegue melhorar mais ainda, otimizar mais ainda esse resultado, tá? Porque é aquela história, a dívida em si não é preocupante, mas o custo da dívida ele prejudica muito o negócio que já não é aquela rentabilidade toda, né? O login também não tem grandes apresentações, né? Você vê bem simples aqui, poucas páginas, 10 páginas. O release dela é um pouquinho mais completo que o da Hidrovias do Brasil, pelo menos. Então aqui tem uns destaques na parte de cabotagem, né? A principal linha de negócio da empresa está indo bem. Terminal ali teve uns probleminhas lá, mas que a gente viu. E a parte rodoviária eles estão reajustando, né? No geral, o acumulado ele é positivo, né? Um crescimento de 16% no EBITDA ajustado. Tá? Não, isso aqui é só navegação costeira. O consolidado é o de cima, né? 14%. Tá bom. Né? Principalmente porque, por exemplo, no transporte de cargas está caindo, né? Por conta dessa recuperação, reorganização, né? Turnaround, enfim. Então, aqui tem um drive de melhora de curto prazo. Não é assim que ajustar lá o que eles querem ajustar vai contribuir mais com o EBITDA da empresa, né? Assim, voltar, por exemplo, a ser esses 20, 30 EBITDA semestral, pô, é bastante coisa, né? Ajuda bastante naquele lucro líquido lá, ali até um crescimento. Então, esse é um ponto importante. Quanto tempo vai demorar esse reajuste, para quanto vai voltar essa operação rodoviária, né? Enfim, aqui de novo uma visão geral, no geral positivo, né? Crescendo, sobrando mais lucro, o resultado financeiro ajudou muito a melhorar esse lucro líquido, igual a gente acabou de ver, mas ali uma bela foto. Opa, desculpa aí, pessoal. Espirro inevitável. Mais uma bela foto do navio fazendo o transporte na Baía de Guanabara, né, bem bonito. Bom, a maior parte das coisas a gente já viu, né? Receita subindo um pouquinho, principalmente navegação, né? Cabotagem puxando, os custos subindo em linha, nada demais aí para comentar. Despesas operacionais, né? Reduzindo um pouco, boa parte pela otimização lá da Tecmar, beleza? Que mais? Isso aqui é uma coisa específica lá, né? Um adicional de frete, tipo mais um imposto, claro, né? Não é bem um imposto, mas chama de outro nome só. Então, o EBITDA foi bom, né? Evoluiu aí 18% no semestre, 22% no trimestre, uns ajustezinhos, mas não muda muito a história. Mesmo com a parte rodoviária lá, né, impactada. O resultado financeiro, esse ajudou bastante, né?
E aí a parte negativa é que uma boa parte dessa melhora vem de variação cambial no período que foi mais favorável, certo? Então, né, de novo, volto naquele ponto. Melhorou um pouco a despesa financeira, de fato, né, de 24 para 25. Mas quanto mais eles desalavancarem aquele endividamento lá, melhor. Na apresentação tinha lá o mix da dívida, né? Tem uma parte em dólar, não é determinante, se eu não me engano. Cadê? Aqui, né? É 17% em dólar, mas né, acaba pesando também. E assim como nesse trimestre foi favorável, nesse semestre foi favorável, pode ser desfavorável no futuro, né? Então, para ter um lucro líquido mais robusto e continuar crescendo e tal, seria ideal aliviar isso aqui. Pode ter dívida em dólar, não tem problema, né? Aí vai ter uma regularidade maior no lucro líquido, ok. Mas esse custo de dívida no geral pesa muito. E foi o principal motivo que melhorou o lucro líquido, né? Foi melhor que o operacional em si. Foi mais influente no resultado do que o resultado operacional em si, tá? Então tá aqui os resultados ali da variação cambial. Então o lucro melhorou muito pelo resultado financeiro, claro, né? Foi bem melhor. Quanto melhor é, bem melhor mesmo, né? Mas, enfim, porque aí, claro, né, a empresa pagou mais imposto, porque a conta não fecha, né? O EBITDA, né, um resultado operacional subiu 25 e no resultado financeiro aí melhorou uns 70 milhões, era para ter explodido o lucro, né? Mas aí entra o imposto de renda na conta. Por isso. Mas é aquilo que eu falei, né? O resultado financeiro contribuiu mais para a melhora do resultado do que o operacional. Claro, não é ruim, mas você quer ver o operacional mais forte, né? Então foi um bom resultado da lojinha, né? Tem que continuar melhorando, né? Então aqui eles vão explicar um pouco, né, sobre o negócio. Não explica muito, né, na verdade, só comentando sobre o que eles estão fazendo, aquele lance lá deles reforçarem, né, essa linha feeder para Manaus, descontinuar lá o de Navegantes. Essa parte que tá indo bem. Não tem muito o que falar aqui. Navegação costeira indo bem. Ah, aqui navegação costeira é o transporte para o Mercosul deles. Beleza. Falei navegação de longo curso, né, para o Mercosul, enfim. É uns termos muito técnicos, aí perdão pelas besteiras que eu vou falando. Ah, custo de serviços prestados, ok, beleza. Custo bunker, né, o principal custo é o combustível para as embarcações. E aí tem uma exposição a dólar e tal. Acho que por isso que eles preferem manter uma parte da dívida em dólar, né, para parear com essa variação aqui. O bunker deu uma aliviada depois da guerra no Ucrânia. O preço do petróleo, né, a história do preço do petróleo aqui, que a gente conhece bem já. Eu fundamentei. Então, ajudou a melhorar a rentabilidade, pode ter certeza disso. Tá? Então, o EBITDA da navegação costeira está indo muito bem. Muito bem, obrigado. 16% de melhoria já no ajustado. Melhor pegar o semestre, para comparar semestre com semestre, para não pegar esses descasamentos, né? Mas o trimestre foi até melhor, né? Bem positivo. Vou lá mais uma vez os navios da Login. Ah, detalhe, tá? A Login, o controle dela é da MSC. É o controle ou é um investidor grande? Vamos ver. É o controle, né, por meio dessa subsidiária aqui, é da MSC, que é um conglomerado lá internacional que trabalha com coisas, né, portuárias e tal, que acabou de comprar a Wilson Sons e fechou a capital dela, tá? Só pra vocês saberem. Então, não descarte essa possibilidade, tá? Da login um dia melhorar, arrumar, ficar redonda. A MSC falou, opa, né? Vamos fechar esse capital. Literalmente, opa, né? Vamos fazer uma OPA e fechar esse capital. Então tem essa chance, tá? Ela fez exatamente isso com a Wilson Sons. Melhorou bastante os números da Wilson Sons. Legal, vamos fechar o capital agora, vamos ficar com o lucro inteiro pra gente. E de novo, né? Só, já falei isso, o pessoal fica bravo, mas faz parte do mercado, cara, faz parte do negócio. Assim como em algum momento as empresas, né, permitem que você se torne sócio delas, né, dividir o lucro delas com você. Em alguns momentos, os controladores vão, a gente quer fechar a empresa e vão te pagar por isso, né? Enfim, voltando aqui nas soluções integradas, aqui entra a parte de transporte. Customizar. Ah, essa aqui, ó, Oliva Pinto. Esse era o nome que eu tava tentando lembrar. Era o nome de pessoa, mas tinha esquecido. As operações rodoviárias com os terminais e tal. Beleza. Terminal de Vila Velha, a gente viu com um resultadinho um pouquinho pior, né? Tá acima da média histórica. Legal, eles estão investindo para melhorar o terminal. Aparentemente tudo tranquilo, né? Nada, nenhum detrator de resultados.
embora um pouquinho abaixo, né, o EBITDA. Mas pelo que eles comunicaram, parece que o trimestre anterior foi muito forte. E esse é o ponto que eles precisam ajustar, né? O processo de turnaround da Tecmar. Que mesmo com esse turnaround rolando, né, o resultado consolidado da empresa foi bom. O EBITDA daqui, né, despencou, mas é porque a empresa está reorganizando e tal. E já era uma margem baixa, então isso aqui é normal, tá? Não assusta. Mas claro, se voltar a ter pelo menos esse EBITDA daqui nessa faixa de margem, vai contribuir bastante para o lucro líquido. Então, é um driver aí de melhora a curto prazo, os caminhõezinhos lá da Tecmar. A parte de CAPEX dela é bem menor que o da Hidrovias do Brasil, né? Por exemplo. Parece um negócio mais simples, assim, de operar. Sabe-se lá por quê, eu não faço ideia do porquê. Né? Mas, enfim, você vê que esse ano ela quase não investiu, tá? 26 milhões, muito pouco. Ano passado foi um valor maior, né? 250 milhões. Mas, aparentemente, é um negócio mais eficiente do ponto de vista de investimento de capital, tá? A dívida tá desalavancando, legal, mas por mim, né, deveria até desalavancar mais rápido. Na verdade, não é a dívida que tá diminuindo, tá nesse mesmo 1.2 aí de 1.2 bi de dívida líquida, é o EBITDA que aumentou do ano passado para cá, né? Então, eles comentaram que eles tiveram um capex elevado recentemente e agora vai dar uma aliviada. Seria bem importante para a Login, tá? Estruturar ali os caminhões e aliviar a dívida, continuar crescendo no resto, né? É que, de novo, né, tem a quebra da dívida, tem um pouquinho ali em dólar e tal. De boa, não é esse o ponto. ESG, e é isso, tá? Também não tem muita informação. O que é subsequente? É debêntures. Tá? Também não tem tanta informação adicional, né? Mas minimamente, achei a login bem mais interessante, tá? Mais organizada hoje, né? Tem menos dívida. Vamos ver se eles, né, com esse capex menor, né, que foi no ano passado, conseguem desalavancar um pouco. Né? A parte ali do negócio de cabotagem, que é a principal, tá indo bem, a gente viu, bacana. Vamos ver se eles conseguem terminar essa reestruturação da operação ali de rodoviários para ajudar a contribuir aqui com uma dívida menor, com se tudo ajudar uma Selic menor, pode dar um up nesse lucro aqui, tá? No futuro. Hoje não é um grande lucro ainda, mesmo que ela tenha um valor de mercado menor que o da Hidrovias do Brasil, mas ainda, né, para padrões brasileiros também baixo. Mas essa é uma empresa que eu consigo ver evoluindo mais fácil que a Hidrovias do Brasil, né? A Hidrovias do Brasil acho que tem que melhorar muito para começar a considerar. A Login, quem sabe, né? Dá para já ficar de olho ali. Se a gente vê uma inflexão forte nesses pontos aí que eu comentei, pode crescer rápido o lucro líquido dela. Né? Pode ter uma reação bem positiva. É estranho, né? O mercado ter pagado bem mais caro para ela uns anos atrás, quando não tinha nada acontecendo. Não sei se foi por causa disso aqui, não sei o que foi esse lançamento a mais, mas tem toda a cara de ser extraordinário, né? O lançamento tributário positivo e tal. Enfim, não sei se o mercado empolgou por causa de não recorrente, não duvidaria disso, mas eu consigo ver ela indo melhor, né? Claro, tem que acontecer coisas também, não é só se deixar na inércia do jeito que tá, beleza, a empresa, né, só vai. É, tem que melhorar um pouco, né? Principalmente o endividamento e terminar essa reestruturação da operação rodoviária. Mas com uma ajuda ali de uma Selic menor, com a navegação de cabotagem evoluindo, né, parece mais pronta assim para ter um resultado melhor. Mas juntando as duas, fazendo uma geralzona, foi legal a IA ter chamado a atenção desses resultados, olhar um negócio diferente. Eu nunca tinha visto nenhuma das duas, tá? Primeira vez para ambas. Foi interessante, legal, deu para ver negócios novos, né? Reforçar esses estudos, porque essa história de ver, essa empresa precisa desalavancar, precisa reduzir isso aqui, eficiência ali, isso não importa o que você esteja olhando, você vai aprendendo cada vez mais, né? Vai reforçando, contando para o teu estudo, contando para a tua evolução como investidor. Né? Então, foi bacana. Né? Tem uma empresa ali, a Login, que deixa ali na prateleirinha, de vez em quando olha para ver se aconteceu alguma coisa. HGBS, de novo, eu falei errado. HVSA lá um pouco mais difícil e contribuiu com o aprendizado. Então, nesse sentido, foi bom, mas é meio que um alarme falso, né? Não tem nada de excepcional acontecendo, nenhum grande resultado delas, assim, a ponto de chamar atenção para investir. Principalmente quando você leva em conta que hoje no mercado, né, tá vários ativos aí muito estressados. O cabelo tá horrível. Arrumado aí no cabelo. Tem vários ativos bons, de qualidade, que estão um pouco estressados e tal. Ficou difícil você
chegar ao ponto de investir numa empresa como essa aqui. Não custa nada acompanhar. Acho que foi legal esse legado desse trimestre, né, de resultados pontualmente melhores, que a EA destacou. A gente vai ver, assim, né, não foi tão interessante assim. Tanto não foi tão interessante no trimestre. Claro, né, virado prejuízo para o lucro é bom, mas pensando numa perspectiva de longo prazo e tal, de interesse para investir com foco em investimento em longo prazo, acho que, né, tá um pouco longe as duas. A Login melhor um pouco, mas longe também. Beleza, pessoal? É isso aí então. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de análise, tá? Então, de novo, desculpas aí por não poder fazer a live ao vivo, famosa live ao vivo. Mas semana que vem, se tudo der certo aí, já estaremos de novo. Não sei que aconteça algum desastre. Eu vou estar num local mais. Não vou ter voltar de viagem ainda, mas vou estar num local mais sólido, vai ser mais tranquilo de fazer live mesmo. E, enfim, tipo, depois eu já tô de volta, né? Na outra live eu já tô de volta, já vai dar pra seguir normalmente, já vai estar perto dos resultados do terceiro tri e vida que segue. A gente é sempre atropelado por essa roda aí que não para de girar. É isso aí, então se tiver pergunta e tal, questionamento, coloca aí nos comentários que eu vou ficar de olho para responder, tá? E voltamos semana que vem com uma live mais normal é que vocês estão acostumados. Beleza, pessoal? Então por hoje era isso aí. Grande abraço para todo mundo, até os próximos vídeos. Valeu!